Portugal necessita de imigração. Só que aí tem um grande detalhe. A imigração, pessoal, ela precisa ser controlada. Ela precisa ter regras. Por quê? Porque a população, quando chegam pessoas, elas precisam ser direcionadas. Vão chegar pessoas com qual qualificação profissional? Para trabalhar com o quê? Concorda comigo? Vamos dar um exemplo aqui, tá? Falar um exemplo bem esdrúxulo aqui. Chegou hoje em Portugal 1 milhão de pessoas que têm a mão de obra para produzir foguete para ir para Marte. Pô, mas Portugal não tem plano para poder mandar foguete para Marte. Significa que são 1 milhão de desempregados. Entendeu? Ah, chegou agora em Portugal 500 mil pessoas, estou dando um exemplo aqui, claro, com a mão de obra de... Meu Deus, vamos pensar aqui. Sei lá, tô na dúvida aqui, meu Deus, até tá faltando exemplo. Vou dar um exemplo absurdo também. 500 mil açougueiros trabalham com carne, corte de carne. Será que tem 500 mil vagas para açougueiro em Portugal? Não. Não tem 500 mil vagas. Não tem 500 mil açougues em Portugal, né? Que aqui é chamado de talho, por exemplo. Então vão ter desempregados. Então entenda, a economia de um país, ela é pautada conforme a necessidade, as demandas de um país. Por isso é necessário ter controle. Então Portugal tem incentivado pessoas na área de tecnologia. Portugal tem incentivado pessoas para a área de turismo, para a área de hotelaria, para a área de comércio, para a área de serviços, prestação de serviços. Por quê? São demandas. Para a área de saúde, porque são demandas do país. Tem estimulado empreendedores para abrirem negócio em Portugal, para gerar empregos para portugueses e para imigrantes. Então, uma pessoa que tem um plano de negócio para trazer uma empresa para Portugal, para gerar 50 empregos, 100 empregos, fantástico, será muito bem-vindo. Será muito bem-vindo. O governo português quer isso. Então, entenda aqui. Todo processo imigratório, ele tem regra. Eu me lembro, né, um tempo atrás eu trabalhei com imigração para o Canadá, e cada província, ou seja, cada estado canadense, tem as suas regras, tem as suas demandas. Uma abre vaga para enfermeiros, porque está precisando. O outro para a pessoa que trabalha com parte de indústria. O outro para a área de tecnologia. O outro para a área de engenharia, de funilaria, de indústria pesada, de engenharia. Regulado. Cada região tem isso. Portugal tem isso hoje? Não. Não existe uma demanda de Braga, uma demanda do Porto, uma demanda de Aveiro. Não é claro assim como o programa canadense, por exemplo. Não há uma organização por região. Não há. Em Portugal não há essa. Poderia ser feito. Poderia ser feito. Estimularia o desenvolvimento do interior de Portugal, inclusive isso está no plano de governo, tá? O estímulo ao desenvolvimento da descentralização de Porto e Lisboa para outras regiões de Portugal, isso é um ponto positivo também do programa de governo, eu já li parte dele, não consegui ler tudo ainda, saiu hoje, né? Então, tem pontos muito positivos em relação a isso, mas perceba, para já, a solução é a imigração. Para já, a solução é a imigração. E aí a gente tem um ponto, pessoal. Lembra que eu falei que Portugal teve colônias? Você sabe disso? O Brasil foi uma delas, a maior delas, né? Existe um grupo específico que é chamado de CPLP. Você já deve ter ouvido falar. Você que está buscando informações sobre isso.
CPLP significa Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, ou seja, as ex-colônias de Portugal. Brasil, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Timor-Leste, monte de regiões. Para esse grupo específico, existem vantagens, existem benefícios para esse grupo específico. Existem menos necessidades de comprovações, de documentos e um acesso melhor ao território português, através da via legal. Então, existe um caminho mais facilitado para países que falam a língua portuguesa. Mas, Fábio, por que isso? Porque Portugal entendeu que o maior traço cultural que pode existir é a língua. E Portugal quer proteger a sua grande marca, que é o idioma português. É o idioma português. Então, por que não abrir para os países que falam português? Então, existe uma abertura maior para isso. Portugal tem imigração de outros lugares da África que não foram colonizados por Portugal? Tem. Tem de povos árabes? Tem. Tem de outras nações? Tem. Tem de refugiados? Portugal recebe refugiados, por exemplo, da Ucrânia, por exemplo, de Gaza e de outras regiões do mundo? Recebe. Porém, aqui é a chave do negócio. O problema de Portugal não é a imigração legal. O problema de Portugal é a imigração ilegal. Esse é o problema. Que é a imigração sem regra, sem organização, sem limite, sem planejamento. Eu vou falar aqui uma questão, é chata, é polêmica, mas eu vou falar. Mesmo assim, o tema está aberto para isso, né? Infelizmente, na Venezuela, muitas pessoas têm sofrido muitos problemas, né? Problemas de saúde, problemas de passar fome. E, recentemente, houve uma migração, né, uma imigração de venezuelanos para o estado de Roraima, se eu não me engano, no Brasil. Que a gente sempre confunde, né, Roraima com Rondônia, mas é Roraima. Muitos, imagina, na fronteira de um país com o outro, centenas, milhares de famílias atravessando. Essas pessoas vão trabalhar com o quê? Essas pessoas vão morar onde? Essas pessoas vão comer o quê? Essas pessoas... Como é que organiza? Imagina, você é o prefeito, tá? Você é o prefeito da cidade lá, que faz fronteira com a Venezuela. O que você faz? O que você faz? Portugal tem vou usar aqui, tá? Uma vantagem, vou usar uma vantagem entre aspas aqui, que Portugal só faz fronteira com o mar e com a Espanha. Só. Agora você imagina um país que tem múltiplas fronteiras. Como que ele organiza isso? A gente vê e ouve há muitos anos histórias a respeito de pessoas atravessando o México, né, para ir para os Estados Unidos. Você ouve pessoas que vão a nado, às vezes, de Cuba para entrar nos Estados Unidos. E tantas outras histórias que a gente ouve assim, né? Histórias tristes, né? De famílias que sofrem muito com os países que vivem e querem uma nova vida, querem ter uma nova experiência em uma outra nação. Mas se coloca do outro lado, o lado de quem recebe essa população. Como que você lida com isso? Escreve aí nos comentários, se você fosse prefeito, o que você faria? Quantas escolas você ia ter que abrir? Quantos hospitais você ia ter que abrir? Quantos postos de trabalho você ia ter que abrir? Aí sabe o que acontece? Muitas vezes aumentam os índices de violência, porque se você não tem trabalho, você vai roubar. Você não, né? Acontece. Pessoa ali, para sobreviver, justificando, tá? Não justificando, mas justificando, ela vai roubar. Então, você tem um aumento dos índices de violência. Você tem um aumento de casos de estupro, de prostituição infantil, simplesmente porque você não tem escola para as crianças, não tem alimentação para as crianças, você não tem postos de trabalho para os pais, então às vezes eles vão ter que
aceitar, submeter seus filhos a passarem por esse tipo de coisa. Você vai ter trabalho escravo, você vai ter trabalho infantil, você vai ter abuso dos mais variados tipos contra os profissionais. Por quê? Porque eles estão desesperados. Então, eles aceitam qualquer coisa. Então, entenda, Portugal necessita de imigração, e necessita de imigração com regras.